Você sabe o que dói mais do que o punho que atinge você? A mão que não se mexeu para deter? Lá estava você, sangrando por dentro enquanto o mundo desmoronava, e seu irmão sentado ao lado dele, olhando, sabendo, calando a boca. Não que eu não pudesse te evitar. Ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu o conforto acima da sua dor. Ele escolheu a sobrevivência pessoal sobre sua destruição. Essa é a ferida que não cura. A traição que não grita, mas que sussurra todos os dias em sua orelha quebrada, que ninguém, absolutamente ninguém, o escolherá quando as coisas ficarem difíceis. Todo mundo fala do pai narcisista, a mãe tóxica, do agressor direto. Mas ninguém menciona o irmão cúmplice, quem viu tudo e fingiu cegueira. Para quem ouviu seus gritos e colocou um fone de ouvido. Quem sabia a verdade, mas preferido, está porque era mais confortável, mais segura, mais lucrativa emocionalmente. Seu irmão não o traiu uma vez. Ele o traiu todos os dias que escolheu o silêncio. Todo dia que preferia falsa paz, em vez de sua verdadeira guerra. Você se lembra desse visual? O olhar do seu irmão, quando a dor cruzou você, como uma lança, e você olhou desesperadamente um sinal, um gesto, qualquer coisa que lhe disse que você não era louco, que o que estava acontecendo era real, que você merecia ser defendido. Mas ele desviou os olhos. O assunto mudou. Eu estava nervoso. Ele saiu da sala. Eu o abandonei no momento exato que você mais precisava. Não com violência, não com gritos, com algo pior, com indiferença calculada. Nas famílias narcisistas não há irmãos. Existem concorrentes por amor, atenção, sobrevivência. Seu irmão aprendeu rapidamente a se alinhar com você, significava se tornar alvo. Que defender sua verdade envolveu perder seu conforto. Então ele escolheu. Ele escolheu sua segurança em vez de sua humanidade. Ele escolheu o favor do agressor em detrimento da justiça. Ele escolheu ser cúmplice silencioso diante da vítima visível. E essa escolha quebrou você de maneiras que você nem consegue nomear. Mas aqui está o que eles nunca lhe disseram, o que ninguém ousa sussurrar porque dói demais para reconhecê-lo. Seu irmão não era outra vítima inocente, ele era um arquiteto do sistema. Toda vez que minimizava sua dor, toda vez que lhe disse que você exagerava, toda vez que defendia o agressor com frases como "mamãe está estressada" ou "papai faz o que ele pode", não estava sendo neutro. Ele estava sendo o guardião da família mentira, o custodiante da ilusão tóxica. Seu irmão se tornou o tradutor oficial da crueldade. Ele transformou abuso em disciplina, manipulação em preocupação, seu sofrimento em sensibilidade excessiva. Ele não fez isso por pura malícia. Ele fez isso porque descobriu que se alinhar com o poder era mais seguro para resistir a ele. Ele descobriu que a lealdade do agressor foi recompensada com migalhas de afeto, enquanto a lealdade a você foi punida com total abandono. Então, ele escolheu as migalhas. E você sabe qual é o mais distorcido de tudo isso? Que você ainda está esperando. Você ainda está esperando um dia para acordar, perceber, chamá-lo de chorar para pedir perdão, para reconhecer que ele viu tudo, que sabia tudo, que tinha que fazer alguma coisa. Você ainda fantasia sobre aquele momento de redenção em que finalmente valida sua dor, onde admite que sua versão da história estava correta. Mas essa fantasia está matando você lentamente porque mantém viva a ferida que ele ajudou a criar. A verdade mais brutal é essa. Seu irmão não pode lhe dar a validação que você espera, porque admitir sua verdade significaria destruir a identidade que construiu sobre o seu silêncio. Para reconhecer sua dor, eu teria que reconhecer sua cumplicidade. Para validar sua experiência, ele teria que invalidar anos de justificativas, anos de mentira para si mesmo, anos se convencendo de que não havia outra opção. E isso é simplesmente um preço que não está disposto a pagar. Seu irmão ficou viciado na versão da realidade,
onde ele é o bom irmão, que manteve a paz, que evitou conflitos desnecessários. Nessa versão, você é o problemático, aquele que sempre causou drama, que não podia simplesmente deixar passar. Essa narrativa o protege da forte verdade de que toda vez que ele o abandonava em sua dor, toda vez que ele escolhe o agressor sobre você, toda vez que ele se sentia louco em nomear o inominável, ele estava sendo tão cruel quanto o principal agressor. Mas você não precisa mais carregar essa mentira. Você não precisa mais proteger o conforto emocional de alguém que nunca protegeu seu poço básico. Você não precisa mais minimizar seu trauma para que ele possa dormir pacificamente à noite. Sua dor não precisa de sua permissão para existir. Sua verdade não precisa da sua validação para ser real. Sua experiência não precisa do seu reconhecimento para ser válido. O dia em que você para de esperar sua chamada de desculpas é o dia em que você começa a se curar. O dia em que você aceita que ele escolheu seu papel e que continua a escolher. Todos os dias é o dia em que você recupera seu poder. O dia em que você entende que seu silêncio diz mais sobre seu caráter do que em seu valor. É o dia em que você começa a caminhar em direção à verdadeira liberdade. Você sabe o que acontece quando você finalmente nomeia essa traição. Quando você finalmente diz em voz alta que seu irmão não era outra vítima, mas um colaborador ativo do sistema que o destruiu. Algo se divide em você, mas não destrutivamente. Isso quebra como uma prisão é quebrada. Isso quebra como uma corrente é quebrada. Isso quebra como uma mentira foi quebrada que você estava carregando desde a infância. De repente, você pode ver claramente. Você pode ver que não era louco. Você não exagerou, que você tinha o direito de esperar a lealdade do seu irmão de sangue, que você tinha o direito de esperar que alguém que compartilhasse seu telhado, sua história, seu sofrimento diário, teve a decência básica de reconhecer que você foi ferido. Mas ele escolheu cegueira voluntária, surdez seletiva, mudo conveniente. Seu irmão não era inocente. Foi estratégico. Ele calculou que sua sobrevivência emocional valia mais do que sua dignidade humana. Ele decidiu que seu conforto era mais importante que sua sanidade. Ele concluiu que manter o status da família era mais valioso do que defender seu irmão de sangue. E essas não são decisões que uma vítima inocente toma. São decisões que um cúmplice consciente toma. Agora, enquanto você lê isso, algo está mudando no seu peito. Você pode sentir isso. É a raiva que você nunca permitiu que você se sentisse. É a decepção que você enterrou sob camadas de desculpas. É o duelo para o irmão que você pensou ter, mas isso nunca existiu. É a dor de reconhecer que a pessoa que deveria estar no seu canto estava no canto oposto, aplaudindo seu inimigo. Deixe essa raiva existir. Deixe essa decepção respirar. Deixe esse duelo se sentir completo. Você não está sendo dramático. Você não está sendo injusto. Você finalmente é honesto em uma ferida que fingiu que ela não existia. Você está sendo corajoso nomeando uma traição que a sociedade ensinou a minimizar com frases como "a família é a família" ou "ele também sofreu". Seu sofrimento não apaga seu abandono. Sua dor não justifica sua cumplicidade. Sua sobrevivência não explica sua destruição. São verdades paralelas que podem coexistir sem se cancelar. Ele poderia ter sofrido e ainda por ter traído você. Ele poderia ter se machucado e ainda o machucou. Ele poderia ter sido vítima do sistema e ainda foi perpetrador com você. E você sabe qual é o mais libertador de tudo isso? Que você não precisa mais do seu arrependimento de curar. Você não precisa mais do seu reconhecimento para avançar. Você não precisa mais da sua validação para saber que sua experiência era real, que sua dor era legítima, que você merecia melhor. Você pode fechar esse capítulo sem a sua assinatura. Você pode curar essa ferida sem o seu remédio. Você pode recuperar seu poder sem sua permissão.
O dia em que você para de ser refém do seu silêncio é o dia em que você começa a escrever sua própria história. Uma história em que sua voz é importante, mesmo que ele nunca tenha ouvido. Uma história em que sua dor é válida, embora ele nunca tenha reconhecido. Uma história em que sua verdade é suficiente, embora ele nunca tenha confirmado. Uma história em que você é o protagonista, não a vítima esquecida em um canto da trama da família. Seu irmão escolheu o papel dele nesta tragédia da família. Ele escolheu ser o silencioso, o cúmplice que olha para o outro lado. Mas você pode escolher diferente. Você pode optar por ser quem quebra o silêncio, aquele que nomeia a verdade, que se recusa a continuar carregando segredos tóxicos. Você pode optar por ser quem cura, aquele que cresce, aquele que transforma a dor em sabedoria e traição na liberdade. A estrada não é fácil. Reconhecendo que seu irmão o traiu dói como uma facada na alma. Aceite que ele escolheu o lado oposto, parece perder a família novamente. Entenda que ele sabia e ainda não fez nada de quebrar você de maneiras que você não sabia. Mas nessa ruptura também existe a possibilidade de reconstruí-lo de maneira diferente, mais forte, mais consciente, mais livre. Você não é mais o garoto que esperava um resgate de alguém que havia escolhido o lado dos executores. Você não é mais a vítima silenciosa que carregou segredos familiares para proteger aqueles que nunca o protegeram. Agora você é um sobrevivente que encontrou sua voz, que nomeou sua verdade, que reivindicou seu poder. E isso, irmão da minha alma, isso é revolucionário. Se você veio aqui, se você apoiou essas palavras que cortam como lâminas em carne viva, então você tem a força que seu irmão nunca teve. Você tem o valor que ele nunca desenvolveu. Você tem a honestidade que ele nunca poderia manter. E com essa força, esse valor, essa honestidade, você pode construir a vida que merece. Uma vida em que sua verdade é importante, onde sua dor é válida, onde sua história é sua e apenas sua. O irmão que o traiu com o silêncio dele não tem poder sobre sua cura. O sistema familiar que o ensinou a minimizar o seu lor não dita mais seu valor. A narrativa tóxica que o convenceu de que você era louco não define mais sua realidade. Agora é você quem escreve as regras. Agora é você quem decide o que as verdades e o que está descartando. Agora é você quem comanda sem dizer nada. Aqui está você lendo essas linhas como quem toca uma ferida aberta com os dedos, sabendo que isso vai doer, mas incapaz de parar, porque finalmente alguém está nomeando o inominável. Seu irmão, esse número que deveria ter sido seu aliado natural, seu parceiro de trincheira, sua testemunha fiel, tornou-se seu carrasco mais silencioso. E o mais distorcido é que ele fez isso com um sorriso, com desculpas, com essa falsa preocupação que dói mais do que a crueldade direta. Todas as manhãs da sua infância, você acordou em uma casa onde seu irmão havia escolhido o lado dele e não era seu. Cada café da manhã em família era uma representação teatral, onde ele interpretou o bom filho enquanto você carregava o peso de ser o problema. Cada grito, todo golpe, toda humilhação que você recebeu tinha seu eco aos olhos de seu irmão. Mas esse eco não era compaixão, foi alívio. Alívio de que ele não fosse ele o alvo. Alívio de que sua estratégia de envio estava funcionando. Seu irmão desenvolveu um domínio perverso na arte da sutil traição. Ele aprendeu a abandoná-lo sem parecer cruel. Ele aprendeu a se trair sem sujar as mãos. Ele aprendeu a ser cúmplice sem admitir cumplicidade. Quando você chorou, ele mudou de assunto. Quando sua alma sangrou, ele falou sobre o tempo. Quando você pediu ajuda, ele fingiu não entender a linguagem desesperada dos seus olhos. Isso não é inocência. Isso é covardia refinada. Você sabe quando começou a morrer por dentro? Não foi a primeira vez que seu pai gritou você ou sua mãe o ignoraram.
Foi a primeira vez que seu irmão testemunhou sua destruição e optou por permanecer em silêncio. Foi quando você entendeu que até o seu sangue, seu igual, seu infeliz parceiro, preferiu seu sacrifício ao desconforto dele. Lá começou seu verdadeiro exílio emocional. Lá começou sua morte lenta. E ele sabia. Claro que eu sabia. Os irmãos sempre sabem. Eles compartilham o mesmo ar tóxico, ouvem a mesma noite gritando, sentem a mesma tensão que eletrifica a casa quando o agressor chega. Mas seu irmão decidiu que a verdade compartilhada era um segredo que só você deveria carregar. Ele lavou as mãos como Pilatos e deixou você crucificado em sua própria família. O mais doentio sobre tudo isso é como o sistema familiar recompensou sua traição. Toda vez que ele ficava em silêncio durante suas punições, ele recebeu um palmadita na cabeça. Toda vez que minimizava sua dor, conquistou pontos com os pais. Toda vez que eu te deixava sozinho no seu inferno, ele subia um passo na hierarquia da família. Sua destruição foi a ascensão dele. Seu sangue era sua moeda. Seu irmão não apenas testemunhou seu abuso. Ele era um participante ativo na capa Up. Quando alguém do lado de fora perguntou sobre as contusões em sua alma, ele sorriu e disse que tudo estava bem. Quando um professor notou sua tristeza, ele garantiu que você era sensível pela natureza. Quando um vizinho ouviu gritos, ele explicou que eram mal, entendidos normais. Seu irmão se tornou as relações públicas do seu inferno. E agora, décadas depois, quando você tenta falar sobre o que aconteceu, ele continua a interpretar o mesmo personagem. O confuso, aquele que não se lembra, aquele que tem uma versão diferente dos fatos. Ele olha para você com aqueles olhos que dizem, não sei do que você está falando, quando você sabe perfeitamente do que está falando. Ele te trata como se você fosse um historiador louco que inventeia tragédias familiares quando testemunhou essa tragédia. A neurociência nos diz que o cérebro de uma criança se desenvolve em resposta ao ambiente. Seu cérebro se desenvolveu no modo de sobrevivência, porque seu irmão escolheu não ser seu refúgio. Enquanto seu sistema nervoso foi fragmentado sob o estresse do abandono da família, ele foi fortalecido a cada recompensa por seu silêncio cúmplice. Você desenvolveu hipervigilância. Ele desenvolveu cegueira seletiva. Você desenvolveu extrema empatia. Ele desenvolveu indiferença estratégica. Mas há algo que seu irmão nunca entendeu. Algo que sua mente cúmplice não poderia processar. Ao escolher o conforto dele acima da sua dignidade, ao escolher sua segurança sobre sua humanidade, ao escolher sua sobrevivência sobre sua verdade, ele também foi destruído. Ele estava se tornando uma versão em miniatura do agressor principal. Estava se transformando no que deveria ter lutado. Seu irmão perdeu algo crucial naqueles anos de traição sistemática. Ele perdeu sua alma. Ele perdeu sua integridade. Ele perdeu a capacidade de olhar no espelho e reconhecer um ser humano completo, porque um ser humano completo não pode testemunhar o sofrimento de seu irmão e escolher a indiferença. Um ser humano completo não pode aumentar seu conforto sobre o silêncio que protege os executores. Agora ele vive com essa perda, mesmo que não o reconheça conscientemente. Ele vive com o vazio de ter escolhido ser um espectador de uma tragédia que poderia ter ajudado a parar. Ele vive com a sombra de ser cúmplice da destruição de alguém que compartilhou seu sangue, sua casa, sua história. Ele vive com a marca invisível de ter sido um covarde quando a vida pediu que ele fosse corajoso. E enquanto ele mora com essa marca, você pode viver com sua verdade. Uma verdade que não precisa mais de sua confirmação para existir. Uma verdade que não exige mais que seu arrependimento seja válido. Uma verdade que não depende mais do seu reconhecimento para curá-lo. Sua verdade é sua. Sua dor é real.
Sua experiência é válida, e nenhum silêncio cúmplice pode mudar isso. No dia em que você entende isso completamente, o dia em que você aceita que seu irmão escolheu ser o que é, e que essa escolha diz tudo sobre ele e nada sobre o seu valor, naquele dia, sua verdadeira libertação começará. Naquele dia, você vai parar de esperar a água de um poço seco. Naquele dia, você vai parar de pedir compaixão para aqueles que escolheram a crueldade. Naquele dia, você parará de procurar validação naqueles que escolheram a negação. Sua cura não depende da sua confissão. Sua paz não requer seu arrependimento. Sua liberdade não precisa da sua permissão. Você pode curar enquanto ele ainda está doente de covardia. Você pode encontrar a paz enquanto ele ainda é atormentado por sua cumplicidade não reconhecida. Você pode ser livre enquanto ele ainda é um prisioneiro de suas próprias mentiras. A família que o traiu não define mais seu valor. O irmão que o abandonou não dita mais seu futuro. O sistema que o ensinou a minimizar sua dor não controla mais sua narrativa. Agora é você quem decide que história contar, que verdades, o que as feridas curam. Agora é você quem tem o poder de transformar o veneno da traição em medicina para sua alma. Isso não é vingança, é justiça. Justiça para a criança que foi abandonada quando precisava de proteção. Justiça para o adolescente que foi silenciado quando precisava ser ouvido. Justiça para o adulto que foi invalidado quando ele precisava ser acreditado. É justiça, finalmente, reconhecer que você merecia melhor, que tinha o direito de esperar lealdade, que não era louco por querer alguém do seu próprio sangue para defendê-lo. E se seu irmão nunca puder lhe dar essa justiça, você pode dar a si mesmo. Você pode ser o irmão que você nunca teve. Você pode ser a proteção que nunca recebeu. Você pode ser a validação que nunca recebeu. Você pode ser seu próprio resgate, sua própria defesa, sua própria voz da verdade. A criança ferida que vive dentro de você finalmente merece saber que não era culpa dele, que merecia estar protegida, que ele tinha o direito de esperar pela lealdade de seu irmão. Aquela criança merece saber que sua dor era real, que seu medo era justificado, que sua busca desesperada por aliados era natural e humana. Essa criança merece saber que agora está segura, que agora é amada, que agora é vista e valorizada por quem realmente importa, por si mesmo. A traição do seu irmão era real, sua cumplicidade era real, seu abandono foi real, mas sua capacidade de curar sem ela também é real. Seu poder também é real para avançar sem sua validação. Seu direito de construir uma vida bonita também é real, apesar de sua covardia. Também é real sua capacidade de amar e ser amada por pessoas que sabem o que significa lealdade. Sua história não termina com sua traição. Sua história começa quando você decide que não permitirá que o silêncio cúmplice de outra pessoa dite seu valor. Sua história se torna épica quando você decide que sua dor se torna sabedoria, que seu sofrimento se torna compaixão, que sua traição é transmutada para a liberdade. O irmão que traiu você pode ser pego em sua negação pelo resto de sua vida. Você pode continuar jogando o confuso, o inocente que não se lembra. Você pode continuar construindo sua identidade sobre a mentira de que não sabia o que estava acontecendo. Mas você não precisa mais ser pego nessa mentira com ele. Você pode ser livre, você pode curar, você pode voar. Comente, eu envio sem dizer nada. Se você estiver pronto para reivindicar seu poder, pare de esperar a validação daqueles que escolheram sua destruição em vez de sua defesa e se torne o irmão que você nunca teve, mas que sempre merecia ser. Porque quem chegou aqui suporta o que está por vir.